Antes da gente retomar nossa navegação, vamos cuidar melhor de alguns aspectos que ficaram um pouco para trás e deixar a nossa aplicação um pouco mais organizada para a gente prosseguir com mais calma. Eu tinha comentado quando a gente adicionou o botão de próxima tela que tinha ficado branco, ele não tinha ficado centralizado, porque o botão ficou fora do enquadramento que tem dentro das nossas telas, né? Essa div com class name app que está configurada com o fundo de tela, configurada para ficar centralizado e tudo mais. Então, antes de mais nada, vamos tentar deixar o botão dentro dessa div principal, formatadinha, para ficar mais agradável para o usuário. Então, perceba que todas as telas têm essa div com class name app e essa header com class name app header repetidas. Então, tenta imaginar na hora da execução. A gente criou essa div raiz, tem esse botão. Aqui tem a lógica para inserir as telas. Então, nesse ponto aqui é que entraria aquela div com o class name e o header com o class name também. Então, a gente removendo essa parte das nossas telas, a gente vai ter que inserir aqui em volta. Que daí o resultado vai ser o mesmo. Que daí, em vez de estar incluindo nessa parte aqui que insere a tela, vai estar sendo incluído antecipadamente na raiz. Então vamos primeiro trazer essa div com class name app para cá. Ela vai ter que ser fechada depois da lógica que insere as telas, ou a tela específica que está sendo apontada pelo número tela. Mexer um pouquinho a indentação para ficar mais claro de enxergar a ordem de inserção. E o header ficar num nível mais embaixo. Então, dentro da div, eu abro o header e fecho também depois de ter inserido a tela. Dá mais uma empurradinha aqui para ficar mais claro qual elemento é filho de qual elemento. Salvei, vamos ver como é que ficou. Ainda ficou da mesma maneira, porque o botão está fora. Vamos deixar agora ele dentro dessa estrutura base. Beleza, agora o botão já está centralizado e já está com o mesmo fundo. Só que mesmo assim, perceba que está repetido. Eu tenho um div class name app e um header app header aqui fora na raiz, mas as páginas continuam tendo essa mesma div também, e esse mesmo header. Então vamos tirar agora das telas porque ficou redundante. Aqui a gente vai encontrar um problema que a gente tinha visto lá na aula do JSX, de não ter um elemento raiz. O nosso elemento raiz, aqui no retorno desse componente, era a div que tinha class app. Mas aqui eu não tenho mais ela, então eu preciso de um novo elemento raiz. Quando eu só preciso de ter alguma raiz, mas eu não realmente preciso ter uma raiz específica, eu posso usar essa tagzinha vazia, que é chamada de React Fragment, que ela dá conta de ser o elemento raiz, sem precisar criar uma div nova e tudo mais. Porque você até poderia usar uma div nova, mas criar uma div nova tem um impacto na tela, não é só uma organização lógica que agrupa os seus elementos. E pode prejudicar a formatação, porque daí já faz diferença para o CSS, em alguns casos, se tem uma div num determinado ponto ou não, porque a div é um elemento HTML real. Esse React Fragment não vai ser transformado em nenhum HTML real, ele é um elemento puramente lógico. Então, nos casos que a gente só precisa agrupar, a gente usa esse elemento que é puramente lógico, não vai ter impacto nenhum na árvore de elementos de verdade na tela. Vamos fazer a mesma coisa com as outras telas. A tela de pesquisa. Tirar a div header também. Vamos usar o React Fragment para agrupar. Ajustar a indentação, porque agora só tem um nível. Resultados da mesma coisa. Erro, pesquisa resultados e carregando o mesmo processo.
Salvamos a nossa aplicação, vamos garantir que está atualizado, até ficou próximo aqui do texto. Agora não tem redundância, não ficou 2 níveis com a mesma formatação, pedindo de novo para ficar centralizado e marcando de novo uma cor de fundo. Tendo organizado essa parte, dá para a gente retomar nossa navegação. Primeira coisa que é bom a gente alterar para ficar um pouco mais fácil de entender o que está acontecendo é trocar o state que sinaliza qual a tela deve ser mostrada para um state que armazena o nome da tela ou uma string que corresponde à tela ao invés de um número. Porque um número fica um pouco mais difícil de lembrar, você precisa ter mentalmente a associação entre o número e a tela. Se tem algum código em algum ponto de alguma tela específica que sinaliza a navegação para alguma outra tela por número, prejudica a legibilidade. Agora, se você usar strings que já descrevem a tela, é muito mais fácil de entender naquele ponto do código que está acontecendo e para qual tela vai navegar, sem ter que lembrar alguma associação entre número e tela. Então, como é que a gente faz essa alteração? Então, aqui é o nosso state, por enquanto a gente chama de número tela, porque está armazenando um número mesmo. Vamos trocar agora o nome para nome tela. E aqui, set nome tela. E não vamos começar com 0, porque agora os nomes vão ter que ser strings de fato. Como a nossa tela inicial é de pesquisa, vamos usar a string pesquisa, tudo em maiúsculo, para ser a string correspondente à tela de pesquisa. Então vamos usar essa mesma string nesse trecho que faz a escolha de qual tela apresentar. E a gente vai ter que mudar o nome da variável também. Estava número tela aqui, vamos trocar tudo para nome tela. Cada número a gente troca por uma string que já sinaliza a tela diretamente. Então, resultados, erro, carregando. E o que sobrou foi esse handle click, que ainda está como um set número tela, e dando console log no número tela. Daria até para a gente trocar aqui por nome tela, set nome tela. Só que essa lógica toda deixou de fazer sentido, porque agora, como a gente está usando string, não dá para simplesmente somar 1 e fazer ciclar de 4 em 4 números. Porque as strings não permitem esse tipo de operação. A gente já vai aproveitar para criar a navegação dentro das próprias telas, em vez de depender de um botão externo. Vamos salvar aqui. Ele até reclama, agora diz que o número tela não é definido. Porque aqui na nossa expressão estava o número tela. Aqui ele até deixa, mas se a gente clicar no botão, ele não vai para lugar nenhum, porque ele, quando faz a operação, vai dar esse nome tela vai ter sido uma string, ele vai tentar somar 1, vai ficar o caractere 1 no final do nome da tela, depois vai executar essa operação matemática, vai virar um not a number, que sinaliza um problema de operação com o número, e vai acabar não correspondendo a nenhuma dessas strings, né? A gente está tratando de uma forma errada. Vamos até olhar aqui no console. Ó, tá vendo que tá vindo como esse NaN, então not a number. Quando você tenta executar uma operação numérica com um valor que não é numérico, ele adota esse valor para sinalizar, de certa forma, um erro. Então deixa de fazer sentido esse handle click. Vamos deixar uma função um pouco mais flexível. Vamos chamar de goTo. Essa função vai receber um nome de tela e vai simplesmente alterar. Vai fazer um set nome tela com esse nome tela que foi passado. E vamos aproveitar que a gente já tem uma função dedicada e só fazer um console.log para mostrar que foi chamada essa navegação. Navegando para a tela. E aqui a gente coloca o nome da tela.
enquanto a gente está mexendo com a navegação, isso facilita a investigação do que está acontecendo. Então aqui ele deu erro porque a gente tirou o handle click. Não vai precisar nem do botão no geral mais. A gente vai agora fazer a navegação nos próprios botões internos das telas, começando pela tela de pesquisa. Como é que a gente faz aqui, dentro do componente de pesquisa, esse botão consultar, conseguir chamar essa função que está aqui no app? Vamos lembrar agora, é um dos pontos que é interessante manter a distinção de elemento e componente. Os componentes em si não tem conexão direta entre eles, mas cada componente ele retorna uma lista de elementos que vão ser inseridos no ponto onde ele está na árvore de elementos. Então vamos pensar assim, esse app é o componente raiz. O React vai criar um elemento correspondente a esse app e vai estar na raiz de tudo. Esse é o elemento raiz da sua aplicação inteira. Ele define aqui dentro do retorno essa div que vai estar logo abaixo dele, essa outra div logo abaixo, esse header logo abaixo, e dentro vai estar inserido a árvore de elementos correspondente à tela. Quando você tem um elemento acima e você quer passar algum dado para algum elemento que está abaixo dele, você usa as props. A gente já tinha começado a usar para dados, mas dá para você passar funções. Funções são valores como qualquer outro no JavaScript. Então é possível passar funções também para os seus elementos filhos para que eles consigam acessar. Então essa função goTo que está dentro do app, a gente consegue passar por props para todos esses elementos aqui das telas. Então a gente sabe que o pesquisa vai precisar chamar essa função goTo para navegar. Então vamos passar aqui. Vamos usar o mesmo nome goTo, mas não precisaria ser o mesmo nome. Poderia aqui ter qualquer outro nome na chave. Esse aqui é o valor que interessa para poder acessar lá do pesquisa. Então vamos, para ficar mais clara a distinção, vamos até dar um nome diferente. Vamos chamar de navegar para, depois a gente troca de volta. Aqui dentro do pesquisa, eu posso pegar do props agora. Aqui antes eu estava pegando o texto topo, né? Vamos pegar agora o navegar para. Isso aqui é a função que a gente passou. Dentro do button, a gente pode configurar um onClick. E dentro desse onClick, lembrando que você cria uma função para ele não navegar imediatamente, a gente vai chamar o navegar para. Vamos colocar o carregando. Quando a gente clica aqui, navegou para o carregando. Vamos recapitular aqui o que aconteceu. A gente criou essa função goTo, que recebe um nome de tela e faz o set nome de tela nesse state que guarda qual a tela tem que ser mostrada no momento. Para o pesquisa ter acesso, a gente passou na chave navegar para essa função. E aqui dentro do pesquisa, a gente pegou essa função que foi passada no props, na chave navegar para, e chamou essa função dentro do elemento. Essa função que a gente não declarou no pesquisa, a gente declarou lá no app. Mas agora, como a gente está usando o padrão, está usando o nome em inglês, né, para as variáveis, vamos voltar para o goTo, em vez de navegar para. Daí perceba que o que está valendo é a chave aqui, e não o nome da variável que apontava para o valor que está sendo passado. Esse botão de cancelar do carregando, ele também vai ter que navegar de volta para a pesquisa.
Então vamos repetir o mesmo processo, vamos passar também o GoTo para a tela carregando, que também vai ter que ser capaz de navegar. Dentro do carregando, a gente recebe as props. Vamos colocar numa variável só para facilitar. GoTo igual a props.goTo. Dentro do button a gente faz um clique igual, cria uma funçãozinha capaz de chamar o GoTo pesquisa. Salvamos aqui, clicar consultar vai para carregando, se cancelar, volta para pesquisa novamente. Agora, para mexer na tela de erro, vamos simular o erro. Aqui na pesquisa vamos navegar direto para a tela de erro. Salvar, atualizar. Agora está indo para a tela de erro. E a gente não tinha colocado um botão para voltar, mas também é útil, né? Quando dá um erro, é bom voltar para a tela de pesquisa. Então vamos criar um botão aqui. E usar o mesmo processo que a gente usou no carregando para poder voltar. Vamos passar o GoTo como prop. Na tela de erro, a partir dessas props, a gente pode armazenar numa variável. Vou fazer aqui, só para não ficar usando a mesma estratégia e parecer que é única, eu vou mostrar aqui que dá para usar direto nas props, né? Não precisa armazenar numa variável. Vou dar esse exemplo também, porque daí você pode encontrar esse padrão em outros lugares. Na property onClick, dá para chamar simplesmente props.goTo pesquisa. Também funciona. Só fica um pouco mais longa a linha, porque daí aqui a gente está pegando do props e usando ao mesmo tempo. Nas outras telas a gente pegava do props, armazenava uma variável no local mesmo e depois usava separadamente. Fiz dessa forma só para mostrar que também dá para usar desse jeito, mas vamos manter o mesmo padrão das outras telas, né? Vamos ter uma const para guardar o GoTo, pegar das props primeiro e depois usar o GoTo dessa variável que a gente já pegou. Então a gente separa a parte de pegar da prop e usar depois. Salvei aqui. Vamos ver se está funcionando. Vai para a tela de erro. Eu não coloquei um nome aqui, né? Vamos colocar voltar. Agora tem um label no botão. Cliquei no voltar, retorna para a pesquisa. A última coisa que falta de navegação é na tela de resultados. A gente também repete o mesmo processo, só passar o GoTo. Vamos para a tela de resultados. E a gente já estava pegando o result. Vamos acrescentar GoTo igual props.goTo. A partir da nossa ali. Salvei. Agora a gente tem então um jeito de chegar na tela de resultados. Vamos trocar de novo a pesquisa para ir navegar para o resultado. Iniciar a aplicação, cliquei em consultar, foi para o resultado. Se eu clicar em nova consulta, retorno para a tela de pesquisa. Então aqui a gente já avançou na pesquisa, no ponto em que cada tela já consegue direcionar a sua própria navegação, sem precisar ter um botão lá na raiz do app. Agora as telas já são capazes de navegar entre si. A tela de erro, a tela de carregando e a tela de resultados vão ter sempre a navegação de volta para a tela de pesquisa. Então elas já têm a navegação correta. Mas a pesquisa, a gente no meio do processo ficou controlando, tendo que trocar ela para navegar para o erro, navegar para o carregando, navegar para o resultado, porque na verdade a navegação dela não vai ser tão simples, né? Ela não aponta diretamente para alguma outra tela. Ela vai precisar ter toda uma lógica de pesquisa e navegar de acordo com o que acontece.
Então vamos começar a pensar na lógica interna da tela de pesquisa, que vai ser a tela principal, onde a maior parte do processo vai acontecer. Até agora a gente tinha esse input, que até permite que a gente edite e coloque algum valor, só que a gente não está fazendo nada com esse valor. Então, para a gente conseguir usar esse valor para alguma coisa, ele precisa estar armazenado em algum lugar. Então vamos criar um state agora dentro da pesquisa. Por que a gente está criando dentro da tela de pesquisa e não lá no app? Porque esse state não vai precisar ser acessado fora dessa tela. Enquanto eu estou digitando input, essa edição só tem a ver com o que eu estou mostrando na tela para o usuário que ele está digitando. Só no final do processo, depois que o usuário já resolveu qual que é o CEP que ele tem que pesquisar e ele clicar em consultar, só esse CEP pronto que vai precisar ser enviado para fora da tela. Mas enquanto está digitando, o controle é interno. Então, por isso que a gente pode criar um state na própria tela de pesquisa. Se fosse algum valor que é compartilhado em todas as outras telas, aí para isso a gente criaria um state fora. Então, vamos criar nosso state interno. Vamos chamar de CEP. O CEP number, né, para ser mais específico, a gente vai ter mais informações de CEP. Use state. Aí, sempre que você cria um state, é bom já ter em mente que tipo de valor vai ser permitido dentro dele. Esse CEP number vai ser o texto mostrado dentro do input. Então, sendo um texto de um input, o valor vai ser string. Aqui dentro do valor inicial, o que faz mais sentido é começar com esse input vazio. Então, vamos iniciar com string vazia como estado inicial. Lembrando de fazer a importação do useState. Import useState from React. Como é que a gente conecta esse input com esse state aqui? A influência tem que se dar nos dois sentidos. Então, toda alteração no estado do input tem que impactar no nosso estado propriamente criado pelo useState. E como é que a gente vai fazer isso? E primeiro de tudo, né, como é que a gente vai ver que isso aconteceu de fato? Como é que a gente debuga e como é que a gente enxerga qual que é o estado que está sendo armazenado? Para auxiliar esse processo, vamos criar um parágrafozinho novo só para mostrar o valor do estado atual. Vou até escrever aqui, estado atual. Pedir para o React incluir o valor para a gente. Atualizei, então aqui está estado atual 2 pontos e não tem nada porque o estado atual a gente inicializou como uma string vazia e não alterou. E para que a gente criou esse pedacinho? É só para ficar mais fácil de acompanhar o que está acontecendo. Pensa nisso como se fosse a lógica de um andaime de construção. Você inclui essa estrutura só para facilitar o processo de construção, mas depois você vai tirar essa estrutura porque ela não vai ser útil no produto final. Agora que a gente tem como observar o estado, a gente pode fazer um input e impactar esse estado. Para isso, a gente vai usar uma prop que é o onChange. Essa própria onChange, a função que você passar para ela vai ser disparada toda vez que existir alguma alteração nesse input de texto. Então, toda vez que o usuário apertar tecla por tecla, cada tecla apertada, cada caractere que mudar, vai disparar o onChange de novo para atualizar para qualquer parte da tela que precisa ser atualizada com valor novo, ter condições de fazer isso. Então, vamos criar aqui a função para a gente passar para esse onChange. Vamos chamar ela de handleChange. O primeiro parâmetro que ela recebe é o objeto de evento e, na verdade, é esse próprio objeto de evento que a gente vai usar. Dentro do evento tem uma propriedade chamada target. Então, já vou criar uma variável chamada velho para armazenar o valor atual do input. Então, evento.target. Esse target aponta diretamente para o elemento HTML do input. Então, dá para usar isso para acessar a property value do próprio elemento HTML. E com isso, essa const value vai adotar o valor atual que está sendo digitado ali pelo usuário.
tendo à mão aqui o valor que foi digitado, é só a gente chamar essa função setSepNumber com o novo valor. Aí o React reclamou aqui, porque a gente criou a função, e a gente não passou a função para o onChange, né? Esse change ficou sem valor nenhum. Vamos passar o onChange, atualizar certinho. Beleza, por enquanto nada aconteceu, mas se eu começar a digitar um valor de sep, aqui no estado atual já mostra exatamente o valor que eu estou digitando. E daí perceba, eu tinha comentado antes, que é disparado literalmente a cada tecla que você aperta. Se eu apago 2, já muda o 2 imediatamente. Se eu apago 8, muda imediatamente. Se eu coloco o número 1, muda imediatamente. Então, cada vez dessa está sendo chamado o handle change pelo input, porque eu configurei aqui para chamar essa função toda vez que alterar o valor. Esse valor chega aqui no evento dentro do target value, que daí o evento tem acesso ao elemento HTML, que fica na chave target. Dentro desse elemento tem a chave value, que eu consigo pegar o valor atual, armazenei na variável, chamei o setSepNumber com o valor atual, ele vai alterar esse sepNumber, e é isso que eu estou vendo aqui na tela, o impacto dessa alteração que eu fiz. Então, aqui já foi um sentido da conexão. A gente já garantiu que tudo que for alterado no input vai ter um impacto no nosso state. E essa é a parte mais importante, na verdade, porque existindo esse valor no nosso state, quando o usuário clicar no consultar, a gente vai ter um lugar para pegar o sep final, que é o que precisa ser consultado, e continuar a lógica a partir dali. Então, o dado que a gente vai precisar já está gerenciado e está garantido que vai ter o valor correto. Mas é uma boa prática também a gente garantir que todas as alterações que aconteçam no state também impactem no input. Então, para isso, primeiro vamos criar de novo, naquela lógica do unDime, né? Criar um botãozinho novo temporário, que a gente vai retirar depois que garantir que tudo funcionou, para limpar o valor do state. Vamos dar um nome aqui, limpar state. Salvamos, apareceu aqui na tela, mas por enquanto ele não faz nada, né? Porque a gente não passou um clique para ele. Vamos passar um clique. Vamos implementar aqui fora para ficar mais organizado. Vamos chamar de function clear. E como é só para limpar, é só chamar o setSepNumber com o valor de string vazia, que é o valor inicial. Passar esse valor num clique. Salvei, atualizei. Se eu digito alguma coisa e clico limpar state, o estado alterou. Mas vê que o input não alterou, ele ainda continua o mesmo número. Só se eu alterar ele, aí ele dispara um change de novo e atualiza o valor com o estado. Então, quando eu falei da ligação de dois sentidos, aqui fica bem claro, né? Porque quando eu estou alterando o input, o estado é alterado. Mas se eu altero o estado diretamente, o input não está sendo alterado ainda. Então, o que a gente vai usar para fazer essa volta dos dados? Tem uma outra prop no input chamada value. O valor que a gente passar nesse value vai ser o valor incluído no input. O valor do input vai seguir o valor passado pelo value. Então, se eu pegar o sepNumber, que é o estado que a gente já criou justamente para isso, e salvar, começamos a digitar o sep, alterou o estado. Se eu clicar no limpar state, agora limpou os dois. E perceba que a lógica aqui foi só limpar o state. Só de eu limpar o state, automaticamente o estado do input alterou em resposta a ele. Então isso é o que garante para mim que esse outro lado da troca de dados está acontecendo também. E aqui tem um detalhe importante que pode ser uma fonte de warnings. Um componente de input, como vários outros componentes que gerenciam um estado interno, eles têm dois modos de funcionamento, o modo controlado e o modo não controlado. Antes da gente usar essa própria value, a gente estava usando o input no modo não controlado.
Isso significa que o input funciona autonomamente e ele só informa para a gente no máximo o state atual dele. Só que ele se gerencia, ele não está sendo controlado de fora. A partir do momento que a gente usa a própria value, a gente está dizendo para o componente, ó, agora você deixa de ser responsável por gerenciar o próprio estado. Agora o valor que eu passar para você na própria value é o valor que você tem que adotar. E por que isso é importante? Porque o React tem uma série de otimizações que ele trata diferente componentes que estão funcionando de uma maneira ou da outra e que não funcionam bem se você troca de uma forma para outra. Então, ou você usa um componente desde o começo da forma controlada, ou você usa desde o começo da forma não controlada. Se você tentar trocar o modo de funcionamento dele enquanto o programa está rodando, o React vai te dar um warning. Então, para exemplificar, eu vou inicializar o state nosso não como uma string vazia, mas eu não vou passar nada para inicializar como undefined. Se o SEPNumber tiver undefined no começo, não tem como o input saber que você passou um value. Ele vai olhar o valor do value, vai ter um undefined, e é como se você não tivesse passado essa própria value. Ou seja, no início o input vai se comportar como um componente não controlado, que não tem alguma property value sendo passada com um valor determinado. Depois que eu digitar alguma coisa no input, vai alterar o state, e esse state vai ser passado na própria value com um string válido. A partir desse momento, o componente passa a funcionar da forma controlada. E aí o React vai reclamar. Vou até abrir a tela aqui para ficar mais fácil de acompanhar, limpar o que estava no console. Então, até aqui está tranquilo. Se eu começo a digitar, veja que o React mostrou essa warning aqui. Ó. O componente está mudando no modo não controlado para o modo controlado. Então, essa warning é justamente porque isso pode ter efeitos não desejados depois. Porque o React ele supõe que ou você vai usar de uma forma ou usar da outra. Então, se você esbarrar nesse tipo de mensagem, já desconfia que é isso que está acontecendo. Provavelmente em algum momento esse value ou você não está passando ou está undefined e depois ele passa a ter algum valor concreto, algum valor válido não undefined. Mas agora vamos voltar para a nossa aplicação. Uma vantagem bem grande da gente ter gerenciado o estado do input internamente, num state nosso, é que agora a gente consegue fazer uma restrição nos caracteres que podem ser usados nesse input. Porque do jeito que está agora eu posso digitar letras também, né? E não faz muito sentido ficar colocando letras na pesquisa de CEP. É uma boa prática não permitir que o usuário faça coisas no sistema que obviamente não façam sentido. Então vamos fazer essa restrição primeiro. Para auxiliar, vamos criar uma função. Vamos chamar de numbersOnly, que recebe uma string, vamos chamar ela de str, e retorna essa string, só que com um replace que substitui todos os caracteres não numéricos globalmente, né? Não acontecer só no primeiro caso, por string vazia. Ou seja, basicamente apagar tudo que não é número. Ou mais precisamente, né, não exatamente apagar na string original, mas produzir uma string nova a partir da velha, que tenha todas as coisas que não são números apagadas. E a gente pode usar esse numbersOnly nos dois sentidos. Então, toda vez que o usuário digitou alguma coisa no input, vai ser rodado esse handle change. E antes de eu passar esse value para o setSepNumber, eu vou passar esse value pelo numbersOnly. Para daí chegar no setSepNumber, não o value original, mas o value com todos os caracteres não numéricos retirados. Ao mesmo tempo, aqui no value, quando eu passo direto o sepNumber, também só para garantir, em vez de passar diretamente, eu vou passar um numbersOnly em cima do sepNumber primeiro, antes de entrar no value. Que assim eu me preparo para qualquer outra coisa que entre na aplicação depois e que altere num sentido ou no outro o fluxo dos dados. Eu garanto que esse filtro, essa retirada de caracteres não numéricos, vai ser feito em todos os casos possíveis. Salvei, fazer o refresh, que ele está reclamando que o string está undefined porque a gente não voltou o estado atual, né? A gente tinha deixado como undefined, mas
Vamos voltar para a string vazia no começo. Daí não vai ter o problema dessa inicialização. Vai garantir que toda vez vai ter uma string mesmo. E já vai começar uma string e todo valor novo vai vir do target value, que é sempre uma string. Agora você tenta digitar um valor numérico. Na verdade, aqui está fazendo ao contrário, né? Que faltou esse circunflexo na expressão regular. Ele estava excluindo todos os caracteres numéricos, né? Agora que está corrigido, todos os caracteres numéricos ele deixa de digitar. Se eu tento apertar números, não acontece mais nada. Aí perceba que isso é possível só porque a gente está gerenciando o nosso estado fora. E daí, como a gente tem acesso a tudo que modifica esse estado e como esse estado está usando, a gente consegue restringir os caracteres. Inclusive, dá para aproveitar isso para ir mais além e permitir que o input mostre o resultado como uma máscara mesmo. Então, para poder digitar, por exemplo, se eu digitar um CPF 16075 e daí, em vez de digitar continuando só números, na hora que eu chegar no 16075 e apertar o próximo número, ele já inclui um tracinho antes, por exemplo. E aí fica de um pequeno desafio aí. O resto dessa lógica é só JavaScript, a parte de React isso aqui mesmo. Modificar essa função NumbersOnly, pode mudar o nome para algo que indique que é uma máscara, e usando modificações do regex e tudo mais, fazer com que esse input tenha esse comportamento de máscara. Na aula de hoje a gente delegou a lógica de navegação às telas, a gente viu a diferença de um input controlado e não controlado, enquanto a gente fazia o vínculo do estado dele a um state que a gente tem controle, e a gente aproveitou esse controle para restringir os caracteres que podem ser digitados no input. E na aula que vem a gente vai finalmente fazer de fato a consulta de CEP.